chegamos em mais um destino de viagem. Dessa vez estamos em terrinhas cariocas, estamos em casa. Vamos viver alguns dias de turista aqui, das melhores dicas para você que está vindo para o Rio de Janeiro, não sabe onde ficar, não sabe onde comer, não sabe onde ir, já cola nesse vídeo e assiste até o final, que até o final do vídeo você vai pegar as melhores dicas. Então vem com a gente que tá só começando. Olha a fila pra galera que vai comprar. E aqui é a bilheteria. Então o bizu é sempre compra pela internet, né? Que aqui a gente já vai passar direto, a gente já tá com o ingresso, então é só entrar e sucesso, bora lá! Registro, nada. Aqui no primeiro painel. Obrigada. Vai? Obrigada. Isso que vocês acabaram de ver foi a famosa pega turista. É comum nos pontos turísticos, parques principalmente, ter uma foto obrigatória no final da fila de entrada. Não perca seu tempo dizendo que não quer, pois os funcionários são altamente treinados para insistir incansavelmente para que você tire a foto. Avise que não quer e quando chegar sua vez, simplesmente passe direto. Além do Parque Bondim, também nos deparamos com essa situação de foto no trem do Corcovado e na Confeitaria Colombo. Porém, somente em duas situações nós ficamos realmente desconfortáveis com isso. Uma delas foi na Padaria Colombo, e a outra foi fora do Brasil. Quando encontramos isso na Confeitaria Colombo, foi a primeira vez que lidamos com essa situação. Perguntamos à funcionária para que serviria a foto e ela nos disse que era somente uma foto que a confeitaria tirava de todos os clientes para deixar exposta em seu mural. Não informou que era uma foto que eles tiravam para vender ao cliente posteriormente. Então, na saída, explicamos que não havíamos entendido que a foto era para ser vendida para nós e dissemos que não levaríamos. A funcionária chamou o supervisor e este ficou em torno de 5 minutos tentando nos coagir a levar a foto. Mas fique tranquilo, tanto no Bondim quanto no Cristo Redentor, não vimos os funcionários insistindo para ninguém levar a foto. Elas só estavam lá expostas para quem quisesse comprar a sua. Agora, ó, tá chegando a nossa hora, gente. O bondinho tá chegando. A gente vai subir. Não sei se vai dar tempo nesse, porque tá bem cheio hoje. Mas não lembro se balança ou não. Se dá medo ou não. Conto pra vocês daqui a pouquinho. Começou. Aqui a gente acha que vai ter pouca gente, mas não. É muita gente. Quanto mais gente dá pra botar, eles colocam aqui. E a gente vai em pé. Não tô sentindo balançar, gente. Eu tinha ido. Tem tempinho. Nós fomos no ano passado. Nossa primeira vez andando de bondinho. Mas não tá balançando. Ah, não, bem tranquilo mesmo. Sim. E o visual lindo. Ó, sinceridade agora pra vocês. Não balança enquanto a gente tá andando. Mas eu senti balançar na hora de sair, olha. Que ele dá uma irregularidade ali. Ela dá até um aviso pra gente tomar cuidado entre o vão. Mas é bem tranquilo, gente. É bem tranquilo, vai. Na hora que ele arranca e na hora que eles param e engata o negócio ali em cima pra gente descer. Aí balança. Aí você dá uma sentidinha, mas nada extraordinário, assim, que nada que vale a pena a vista, vai. Quem tem vale medo de altura, é tranquilo. Faz esse esforço aí que a vista aqui em cima, gente, é incrível. Muito top. E a gente tava lá embaixo, ó. Lá naquela estaçãozinha lá. Veio até aqui. Aqui ainda não é o Pão de Açúcar. Aqui é o Morro da Urca. O primeiro trecho que foi construído em 1910 ligou a Praia Vermelha, que é lá embaixo, até aqui em cima, que é o Morro da Urca. E naquela época, quando o bondinho foi lançado, né, inaugurado, era esse carrinho aqui.
Imagina vir até aqui em cima, nesse carrinho. Imagina só, você subir isso tudo e depois subir até a outra num carrinho aberto desse. Hoje o carrinho do bondinho já tá na 3ª geração. A segunda foi aquela ali, que agora tá temática, né? É pintado de rosa. E para construir isso aqui em cima, usaram em torno de 400 alpinistas, 400 trabalhadores, e todos eles tinham que ter ali uma especialização em alpinismo, porque eles subiam com a matéria-prima para cá. Imagina isso, imagina o esforço para fazer isso. Os cabos não, depois eles colocaram um guindaste aqui em cima e trouxeram os cabos com esse guindaste, mas boa parte da estrutura daqui de cima, que não era essa na época, era mais tipo um galpão mesmo, foi traga à mão pelos trabalhadores subindo no braço. E aqui em cima, no Morro da Urca, tem uma estrutura para eventos, tem os banheiros, bebedouro também, né? Pra você se manter hidratado. Tem diversos restaurantes, tem quiosques. Dá para você comprar o seu voo panorâmico de helicóptero aqui. Tem um heliponto, então a galera costuma fazer passeio de helicóptero. É bem legal. Vocês vão ver quando a gente mostrar o Cristo Redentor. Tem vários passeios que ficam sobrevoando o Cristo Redentor. O visual deve ser espetacular. Não fizemos ainda, né, amor? Mas tá na lista aí em breve, né, amor? Vamos fazer, né, amor? Vamos fazer o de porta aberta, né, que tu falou, né? Mas fica aí mais uma... né? Fica aí mais uma sugestão de passeio para quem gosta de aventura e para quem gosta de ter essa vista panorâmica aí da cidade. Uma curiosidade interessante é que a intenção original seria um trajeto triplo. A Praia Vermelha ligada ao Morro da Urca, o Morro da Urca ligado ao Pão de Açúcar através de um bondinho, e depois um bondinho do Morro da Urca para o Morro da Babilônia, que é um outro morro ali na frente. Vou deixar a imagem aqui na tela para vocês, mas essa etapa nunca foi concluída. Teria sido legal, né? Mais uma opção de vista aí pra gente. Mas, de qualquer maneira, a vista daqui de cima é incrível. Dá pra ver todo o bairro de Botafogo, Flamengo, Glória. Glória não, Glória você vê só um pedacinho. Mas Botafogo, Aterro do Flamengo, o bairro da Urca todinho. É muito top. E quando a gente fala de vista privilegiada, é vista privilegiada de verdade. Ó, aqui nesse ponto que eu tô, gente, vocês não estão entendendo. A gente consegue vista pro aeroporto, Santos Dumont ali. Dá pra ver um pedacinho até da Ilha Fiscal, ali um castelozinho. Caramba, é mesmo? Aqui assim, né? Ali, ó, é a Ponte Rio-Niterói, então você já consegue ver também um pedacinho de Niterói. Então, não só o Rio de Janeiro, mas a gente ainda consegue ter uma amostrinha de Niterói daqui desse ponto. Aqui também tem o Aterro do Flamengo, tem Botafogo, então uma vista realmente panorâmica do Rio de Janeiro. Ó, eu diria pra vocês que o Pão de Açúcar tá entre meus favoritos, se comparado ao Cristo, né, amor? Você também fala isso, né? Eu também gosto mais. Ó, vou contar pra vocês ainda mais por quê. Aqui é muito agradável o clima, além da vista, mas tem vários pontos assim com árvores, então fica um climinha bem agradável, bem fresquinho. No Cristo já fica aquele sol, já não tem tantas árvores assim, então fica bem quente mesmo, então você tem que ir preparado pra lá. Mas aqui fica um climinha bem agradável, ainda mais assim, finalzinho de tarde, maravilha. E aqui também dá pra você vir e ficar aqui de boa, né? Depois você vai lá, tira a foto e... É muita gente, né? Tipo, é um espaço pequeno para um aglomerado de gente lá, que eu acho que não comporta tanto. E fica muita gente, muitas pessoas ali tumultuadas ali naquele pedacinho. Aqui é muito mais espaçoso do que o Cristo. Também dá pra vir pela trilha, que é a trilha do Morro da Urca. A gente considerou ela leve. No geral, ela é considerada leve, só é difícil mesmo para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Mas, fora isso, mesmo idosos assim, de idade bem avançada, a gente vê subindo. E ela sai lá na Praia Vermelha. Então, é uma opção bem legal para quem não quer fazer o investimento do bondinho. Então, você consegue fazer o percurso da trilha de graça. E apreciando também um pouco da vista, porque durante o caminho tem alguns mirantes, né, amor? Você passa pelo meio da Mata Atlântica, mas tem um detalhe. Ela só vem até o Morro da Urca. Você não vai conseguir chegar no Pão de Açúcar pela trilha. E aquele lá, sim, é o Pão de Açúcar. A gente confunde muito, mas esse aqui onde a gente tá agora é o Morro da Urca. E só lá que é o famoso Pão de Açúcar. Daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Galera, pra vir ver o pôr do sol, chega cedo e já se posiciona, que já tá todo mundo posicionado ali. O melhor ponto é aqui em cima, né? No Pão de Açúcar mesmo. É mais alto, então você tem uma visão
privilegiada aqui do Pôr do Sol. Agora a gente tá tentando chegar lá numa parte mais vazia pra conseguir filmar pra vocês o pôr do sol. E pra também gente ver apreciar, melhor, né? É. Ah, tá bem cheio. Ó, aqui é um passeio que bomba, principalmente pra turista. Acho que é aqui. Todas as vezes que nós viemos, tava bem cheio. Sim. Bem cheio de turista, né, amor? Sim, Você cheio de vê tudo, né? vários... De pessoal falando turistas, vários de idiomas carioca diferentes. turistando. Muita gente. De tudo quanto é lugar. É. Gente, tá sensacional o visual. Vocês já têm noção. Aqui nessa parte do Pão de Açúcar também tem os banheiros, bebedouro. Aqui tem o clássico Beach Club. É gostoso esse suco de chocolate, hein? Tá. Aqui tem várias opções de restaurante, mas como a gente tá indo pra um restaurante daqui a pouco, trouxe um chocolatinho saudável com whey protein da Growth. Inclusive, vocês têm desconto usando o nosso cupom Achadinhos. Já garante aí vários suplementos, vários alimentos naturais com desconto. Não tô aqui provando, o Gabriel tá me zoando, que é um suco de chocolate que tá quente, aí tá derretidinho, mas é uma delícia o chocolate. Vou contar pra vocês, na primeira vez que eu vim aqui no Parque Bondinho, eu fiquei com muito medo. Eu nunca tinha andado de bondinho. Eu tava com muito medo. A Gabi entrou no bondinho, eu entrei junto. Quando o bondinho foi sair, eu literalmente pulei pra fora do bondinho, quando a porta ainda tava aberta, né? E aí, eu fiquei com a consciência meio pesada, né? Que a Gabi acabou sumindo sem mim. Só que aí um funcionário aqui do parque me ajudou. Eu tenho até vergonha que eu esqueci o nome do cara. Então se você ver esse vídeo, muito obrigado por ter me ajudado naquele dia. Mas sério, ele me ajudou muito a subir. Ele começou a conversar comigo, falou, pô, não precisa ficar com ele e tal. Tem 2 filhos, se isso aqui não fosse seguro, eu não trabalharia aqui. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eu fui no bondinho, com medo ainda, muito medo, comecei a subir. Quando eu comecei a subir, tipo, o coração disparado. Só que quando chegou mais ou menos na metade do caminho, caraca, foi uma loucura. Quando eu vi aquela vista entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, pro mar aberto, tipo, a minha mente fechou assim, totalmente no agora e todo medo passou. Depois daquilo, eu ando de bondinho tranquilo. E uma dica de praia pra quem tá saindo do bondinho, assim como a gente, é a Praia Vermelha, que fica coladinha com o bondinho. E um ponto forte dela também é que a maior parte das pessoas se sente mais segura aqui, porque ela é bem próxima de uma área militar, é próxima do IME, o Instituto Militar de Engenharia do Exército. Então é comum você vir aqui e encontrar alguns soldados. A gente, inclusive, quando chegamos, tá tendo uma marcha ali na praça. Então uma praia que tem uma sensação mais de segurança e também o mar costuma ser mais tranquilo aqui. Então vem bastante criança. Hoje o mar tá bem tranquilo, então fica aí uma dica de praia aqui pertinho, colada com o bondinho. E a parada pra gente dar aquela abastecida depois do bondinho foi onde, né, amor? Um dos restaurantes que a gente mais curte aqui do Rio, de comida assim, temática, de comida de comida diferente, né? Porque aqui no Rio a gente gosta muito de comer, mas a gente tem muito PF, tem muita churrascaria, mas agora comida árabe, gente. A comida árabe daqui, ó. Meu Deus, estou agona. Acabei de chegar. A esfirra daqui, eles têm uma esfirra aberta. Vocês vão ver. Vão ver, espero que vocês venham também pra provar, porque é muito boa a comida daqui. Boa demais. Pra quem gosta de comida árabe, ou pra quem ainda não provou, dá essa oportunidade, vocês vão gostar. E o bom também da comida árabe é que ela é até mais levinha, né? Você come naquela comida que tu fica... Tô muito lotado, né, amor? Não vai nessa não, que a gente só sai daqui lotado. Não, é porque a gente come em grande... Acaba pedindo um pouquinho de cada coisa e fica grande quantidade no final. Mas é uma comida... Tem umas saladinhas, tem tabule. É muito boa a comida daqui. A comida daqui é muito boa mesmo. A gente tá no Amir, que fica em Copacabana, bem pertinho da praia, que é um árabe super tradicional aqui do bairro. Ele já tem mais de 30 anos de tradição e tudo aqui é muito delicioso. É legal que eles têm opções pra você vir no almoço e tem prato. Tem prato executivo. Prato pra você fazer uma refeição mesmo. Tem sanduíche, tem esfirra como se fosse uma entradinha, tem de tudo. Então acho que você pode vir em qualquer horário que vai ser sucesso. Ó, tá vendo até o nosso suco já.
Deixa eu... Chegando no nosso chá de hortelã gelado. Aí a gente pediu um chá de hortelã e um suco de damasco. Legal daqui que tem uns sucos bem diferentes. A gente já provou suco de rosa e suco de damasco. Obrigada. Olha a cor do suco de damasco, bem diferente. Tá gostoso o seu? Chá de hortelã, né? Só que gelado. Deixa eu provar. Eu pedi na outra vez o de damasco, mas eu esqueci o sabor. Deixa eu ver. É gostoso. É bem docinho, suave. Tem tipo um cítricozinho. Gostoso, achei bem refrescante. Não tem gosto forte de damasco não, prova. Salada? Tem um pratinho já vem junto. Bem gostoso, tem gosto de damasco, sim. Mas é gostoso. Eu não sinto muito forte, não. Eu sinto. Sinto gosto de damasco. Por isso que é paladar, tá vendo? Cada um. O de rosas também é muito gostoso, mas ele tem um sabor bem característico de rosas mesmo. Tipo, o cheiro que você sente quando você compra uma rosa. É esse sabor que ele tem. Então, quando vocês vierem aqui, peçam de rosas sabendo disso. Acabaram de chegar aqui nossos pratos. Gente, o tanto que eu tô salivando a minha boca, meu Deus, tô com muita vontade. Vamos. Tô aguando aqui, a comida daqui. Já falei antes de provar, muito boa. Tô com água na boca, sério, é muito boa a comida daqui. Essa esfirrinha aqui aberta é dos deuses. Vamos explicar. Esse aqui é o falafel, que é um bolinho de grão de bico. Esse é o quibe normal, né? Essa é a coalhada seca. Coalhada é muito boa daqui. Esse é o hummus. Ó, Esse é o hummus, esse é o tahine que ele acabou de fazer. Essa aqui é a esfirra aberta de queijo. Essa aqui é de carne. Esse aqui são os pães que eles trazem para você passar a pastinha. olha isso. Quentinho. Tá quentinho. E aqui são as burrecas. É carne, queijo e berinjela. A de berinjela é muito gostosa. É tipo uma esfirra também, não é? Não, um pastel. Um pastelzinho de forno, só que com a massa deles. Muito bom. Vamos ver se tudo é gostoso mesmo, né? Vamos ver, não, que eu tenho certeza, a gente já conhece? A gente já conhece, né? Vamos só comer e apreciar o que a gente já sabe que é bom. Cara, o quibe na coalhada fica uma combinação. Olha isso, olha isso. Muito bom. Olha o quibe gordo. Quibe daqui é surreal. Muito bom. Essa coalhada aqui deles é muito boa. Ela é bem cremosinha e é uma acidez na medida, não é muito azedo, né, amor? Sente muito aquele azedão. Não, muito não. Isso aqui é o falafel. Esfirrinha com hummus. Não sei nem se é essa combinação, mas eu vou combinando tudo aqui, comendo tudo com todas as pastinhas. É muito bom, é muito boa a comida daqui, sério. Muito boa, muito boa. Eu nunca tinha provado o falafel. É muito bom também. Muito gostoso de falafel. Já provou falafel, mas não daqui. E essa aqui, ó. A burreta é top. Molinho de alho. Legal que eles têm vários molinhos aqui. Eu gosto muito dela. Pimenta ali, né, amor? Aquele ali é o que? Tártaro ou tahine? Não, ela Eu vou dar, o tahine é esse aqui. Com molinho de alho, fica muito bom. Uma combinação que fica muito boa também é botar o hummus e o tahine. E o hummus e a coalhada junto. Você é louco, que é isso? Comer é bom demais. Qual que é a diferença desse café pro normal? Ele é um pó mais fino e ele é moído junto com o cardamomo. Gostoso, mas realmente é muito forte. Pra quem gosta de café. Mas se eles forem pra Eu gosto. Ajuda a gente numa questão. Uma pessoa que tá vindo aqui pela primeira vez, qual prato você indicaria pra essa pessoa pedir? O mais tradicional, que é mais conhecido também, é o prato de carne. Arroz, lentilha, hummus. É o mais tradicional. Mas tem uns combinados muito bons também, com mais variedade. A gente vai e leva pra casa, mas dessa vez a gente não vai pra casa, né, amor? É. A gente tá indo pro hotel. Você vai E pro uma hotel. coisa que perguntou pra gente, o que a gente faz com as comidas? Hoje a gente vai procurar um morador de rua pra dar comida, porque não dá pra gente levar pra casa, ou a gente dá pra alguém da família, pra alguém que mora perto. Então vamos levar, porque hoje
Vamos dar pra alguém escolher alguém aqui, porque não vai dar pra comer amanhã. Mas tava tudo muito gostoso. E bora lá conhecer nosso quarto com a gente, ó. A gente tá aqui no Hotel Windsor Guanabara, que fica aqui no centro do Rio, uma localização. Eu sei que vocês vão perguntar muito. Onde ficaram hospedados no Rio de Janeiro? Ó, pega o bizu. As melhores regiões pra você ficar hospedado aqui no Rio é a Zona Sul. E no centro, quebra um galho bem legal. O centro fica bem próximo para você chegar na Zona Sul. E dependendo do seu roteiro, a Barra também é alternativa, mas a Barra fica bem distante. Para o roteiro convencional, para você ir no Cristo, Pão de Açúcar, é melhor você ficar na região central ou na Zona Sul. Então, dito isso, estamos aqui no centro e nosso quarto é bem espaçoso. Começa aqui, tem uma área com mesa para quem quiser pedir alguma refeição no quarto. O banheiro, gente, o banheiro é bem espaçoso, ó. Chique, hein? Tem até banheiro. Ó, o banheiro é bem confortável mesmo. Lavabo. O legal da rede Windsor é que a gente sente um padrão. A gente já ficou em um dos hotéis deles, lá na Zona Sul, no Leme. É um pouco similar a essa unidade aqui que a gente tá dessa vez. A gente gosta bastante, é bem limpinho, arrumadinho. Bem legal. É, cama, gente, ó. Super espaçosa. Tamanho da cama. Dá umas 5 de mim aqui. Cama muito boa, bem confortável. E como a gente tá aqui na região do centro, vem muita gente do ramo empresarial mesmo. Às vezes seminário, gente que vem de outra cidade para alguma filial de empresa aqui. Então é legal ter escrivania, cadeira de escritório pra galera que também vai trabalhar aqui. Tem frigobar, poltrona, um guarda-roupa ali, né, amor? Uhum. E aqui temos vista para o centro da cidade. A vista que vocês vão ver são prédios, mas agora tá de noite, não vai dar pra ver muito bem. Acho que só se abrir aqui a janela, amor. Assim dá pra ver um pouco melhor. Que agora já tá de noite, mas a gente mostra de dia. Mas é basicamente a vista de prédios da cidade. Dá pra ver um pedacinho ali da Baía de Guanabara, tá bem pequenininho. Logo aqui na esquina é a igreja da Cinelândia, uma igreja bem famosa aqui. Aqui a gente também... Assim, Igreja da Candelária. da Candelária, eu confundi. A igreja da Candelária... eu fiquei confusa agora. E aqui a gente tá perto de vários pontos turísticos aqui da cidade. Tem o CCBB, tem alguns teatros, o Museu do Amanhã logo ali atrás. A gente vai mostrando um pouquinho para vocês ao longo desses dias, mas é uma localização bem legal também para você ficar aqui no centro para conhecer esses pontos turísticos. Só um ponto de atenção, o centro. Ele é bem movimentado, que durante a semana, durante o dia, porque tem vários prédios comerciais, várias empresas aqui. Tem um pouco de comércio, mas não é um comércio comparado à Zona Sul, comparado a bairros mais residenciais aqui do Rio de Janeiro. Então, é tranquilo de você andar de dia, vai ter muita movimentação da galera que trabalha aqui durante a semana, mas à noite, fica ligado. Você vai direto pro teu hotel, não fica dando muita bobeira aqui na rua, porque fica mais deserto. Então, é perto do metrô onde a gente tá, mas... Se você puder evitar, pega um aplicativo de carro, ainda mais se for o lugar que você estiver for um pouco distante, pega essa dica então para você não ficar andando muito aqui pelo centro no horário da noite. E agora vamos à pergunta de milhões que muita gente faz. Mas Gabi, qual a melhor época para ir para o Rio de Janeiro? Então bora lá, a melhor época vai depender muito. Depende do que você quer, se você é do time calmaria ou se você é do time agitação, do time das festas. Se você gosta de agitação, de aproveitar as festas, de aproveitar o carnaval, ó, vai nos meses de janeiro, fevereiro, março, depende até de quando o carnaval cai, né? Geralmente, às vezes, o carnaval é em fevereiro ou março, mas janeiro, o Rio de Janeiro já tá em clima de carnaval, dezembro também, ritmo de férias, então a cidade fica mais cheia, temperatura altíssima, aquele calor, sensação de 50 graus, é isso que tu vai encontrar aqui em janeiro. Costuma também chover, geralmente no final da tarde, aquela chuva, famosa chuva de verão, né? Aquela pancada de chuva, mas durante o dia, temperatura altíssima, então dá pra você aproveitar. E de noite é bom você ficar em algum lugar, porque tem até algumas regiões que costumam encher, mas é mais à noite mesmo, chuva de verão. Então, depende muito. Se você é time agitação, prioriza aí esses meses. Janeiro, fevereiro, março, dezembro. Novembro já começa um pouquinho. O Rio de Janeiro é agitado o ano todo, né? Mas esses meses é ainda mais. Sim. Surreal. Mas se tiver... É porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística, mas nessas épocas... É surreal, fica muito cheio mesmo. Sim, e se tiver algum evento, show de algum artista grande, tipo no show da Madonna, era praticamente carnaval. Em alguns aspectos eu achei até pior algumas questões aqui na cidade.
Mas no inverno costuma ser uma data boa, porque no Rio faz calor no inverno. Se você estiver hospedado na Zona Sul, vai poder curtir muito bem a praia, na Barra também. O céu do Rio de Janeiro no inverno fica muito bonito, tem até uma pesquisa, acho que eu já coloquei aqui em algum outro vídeo, que o céu do Rio de Janeiro é o eleito mais azul do mundo. Então realmente fica muito bonito. A água geralmente o mar fica calmo. A água do Rio é gelada, né? Se você for de outro estado, por exemplo, lá do norte, nordeste, fique sabendo disso. A água das praias do Rio de Janeiro é gelada, bem gelada. Não é nível Arraial do Cabo, que é nível congelante, mas é gelado. Em qualquer época do ano. Então venha pensando mais no clima geral da cidade. E no inverno praticamente não chove aqui. Então dá para você aproveitar tudo que você quiser aqui no Rio de Janeiro. Aqui na cidade do Rio, para mim, a melhor época é o inverno. Inclusive fica até uma dica, se você vier na alta temporada, é óbvio, né? Os preços também são mais altos. Sim. E na baixa você consegue tarifas ali mais especiais, um preço mais baixo. E não só em relação ao preço, mas em relação à disponibilidade mesmo. Dessa vez a gente está num hotel aqui na região central, que também é uma boa opção, como a gente falou. Mas a gente até tentou ver algumas possibilidades na Zona Sul, mas grande parte já está lotado por ser janeiro, alta temporada. Então pode ser que você até queira ficar ali perto da praia, mas se você deixou para reservar perto da sua data de viagem, dificilmente você vai conseguir, porque a cidade fica realmente muito cheia. Na alta temporada ou tá tudo lotado ou não compensa ficar na Zona Sul. Aqui na região central você vai encontrar opções melhores. Bom dia, pessoal. Diretamente já do café da manhã, a gente já tá no café da manhã reforçado, que hoje o dia vai ser daqueles... A gente tem muita coisa pra fazer, a gente quer explorar muita coisa do Rio hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né, amor, de fazer tudo que a gente tem pra fazer? Eu acho que vai dar sim. A gente fez um roteiro legal. A gente achou legal o café daqui, que é bem grande aqui o espaço do café, né, amor? Logo que a gente chegou... É bem amplo. Logo que a gente chegou, a gente achou até que tava vazio. Mas não, porque tem um salãozão lá e tava todo mundo concentrado mais aqui nessa parte. Então é bem espaçoso, comporta bastante gente. A gente só sentiu falta da estação de tapioca, que geralmente tem em outras unidades do INSA. Nessa aqui do centro não encontramos. Pelo menos a gente não achou ainda, né, amor? Vai que a gente acha até o final. Mas acho que não, né? Não é tão grande assim, não. Não vi ninguém comendo tapioca também. Mas tem bastante variedade, no geral. Tem aquelas comidinhas de hotel mesmo. Ovos... frutas, uma variedade de pães. Achei o buffet de café da manhã bem legal. Comporta bem, tem uma variedade legal. Mas a gente tá aqui, né? Tentando ser fit. O nosso iogurte com whey. Nunca tinha. A gente gosta muito desse sachê de whey, que dá pra você levar em viagem, levar em hotel. É bem prático pra carregar na bolsa. Primeira vez que eu provo esse do sabor de brigadeiro da Dolce. Achei legal, tá bem gostoso. Ficou até com um gostinho que lembra, assim, no fundo, um mousse misturado com iogurte. É mesmo? É. Eu tô no de morango. De morango foi bem gostoso também. A consistência é bem cremosa, ó. A gente gosta muito de whey porque o whey dá aquela sensação de saciedade por mais tempo. Então, como a gente vai ficar bastante tempo na rua agora, não sei que horas vamos almoçar, não. Então, você tá tomando um wheyzinho aqui pra dar uma segurada às horas que a gente vai ficar na rua. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Estamos aqui no metrô. Agora a gente tá indo pra Praia de Copa. E indo de metrô é bem rapidinho. Do hotel que a gente pegou aqui na estação Uruguaiana. E aí agora a gente vai pegar o metrô. Foi uns 3 minutos caminhando até aqui. Bem rapidinho. Pra você que não é do Rio, galera, chegou aqui no Rio, quer andar de transporte público, procura uma maquininha dessas e você vai comprar um Rio Card. Esse cartão dá pra você integrar com alguns meios de transporte e ele passa em todos os ônibus do Rio de Janeiro e também no metrô, trem, o que você quiser usar. Depende da data que você tá vendo. Hoje é Rio Card, hoje mas tá previsto que vai ser mudado pro Já né, amor? O cartão já é. Mas eu acredito que o processo vai ser o mesmo. Você pode comprar ali e você vai recarregando. A gente tá aqui com o nosso, a gente vai passar ali na maquininha
E andar de metrô no Rio é muito seguro, você consegue ir para vários pontos da Zona Sul, consegue chegar na Barra também, Zona Norte, você consegue circular grande parte da cidade de metrô, e é bem tranquilo mesmo. E andar de metrô, quando eu falo que é bem tranquilo andar de metrô aqui no Rio, é tranquilo no sentido que é bem rápido, é seguro, tem bastante câmera. Inclusive, tem até uma pesquisa, quando você faz uma pergunta pro chat GPT, qual é o transporte mais seguro do Rio? Ele fala que é o metrô, depois vocês façam. Aí a gente bota até um print aqui também. Só que, ponto de atenção. Se você pegar o metrô no horário de pico, o horário que a galera tá saindo do trabalho, 5, 6, é lotado, dependendo do sentido que você vá. Como agora a gente tá num horário bem tranquilo, acredito que vai estar de boa. Mas, dependendo da distância que você for fazer, mesmo assim vai valer a pena, porque vai ter uns minutinhos que você vai ficar em pé, mas vai ser bem rápido. Pegou o metrô na estação Uruguaiana para ir para Copacabana, Ipanema, você vai pegar o sentido Jardim Oceânico. Não pega o Botafogo, pega o Jardim Oceânico. Esse aqui é o Botafogo, então a gente não vai pegar. Descendo na General Osório, você pega a saída A, para sair na Praça General Osório. Você já vai estar bem pertinho do forte e da praia que a gente vai. Duas, por favor. Obrigado. Olá, bom dia. É meu e dele. Ah, tá. Obrigada. Obrigado. Chegamos aqui no Forte de Copacabana. Esse é um dos fortes, um dos menores que tem visitação aqui no Rio. A maioria dos fortes são bem grandes. Esse aqui é mais aquela sala de armas mesmo. E a paisagem ali que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui, ó, você tem que pagar a entrada. Custa R$10, só aceita dinheiro. No Shopping Cassino Atlântico, que fica aqui na frente, tem um caixa 24 horas e também tem ATM. Então, se você esquecer, você já pode tirar seu dinheiro ali. Porém, às terças-feiras é gratuito se você seguir o Forte no Instagram. Você tem que apresentar na bilheteria que você segue e eles liberam sua entrada. Essa parte que a gente tá aqui no Forte de Copacabana, bem pertinho, tem uma parte ali na praia que a gente vai até ali depois, que costuma ficar o mar bem tranquilo mesmo. Inclusive, a galera costuma fazer várias aulas de stand-up paddle aqui, ó. Tem uma galera que vem no nascer do sol, o visual é lindo, eu já vi algumas imagens, bem legal. Uma dica pra galera que curte esporte. Fica uma galera ali, eu acho que você consegue contratar o serviço, logo aqui na praia mesmo. De Copa a gente tem duas, né? Acho que só tem duas, né? Edições gastronômicas. Uma é a Colombo, que é aquela mesma que tem lá no centro do Rio, é clássica. A gente fica bem cheio. É uma confeitaria bem tradicional aqui no Rio. Sim. Agora tem uma... Ah não, ali é só lembrancinha, não é gastronomia. A galera costuma vir muito pra tomar café da manhã. Eu não sei se na Colombo eu acho que não tem opção de almoço, mas a segunda opção, que a gente vai mostrar ali mais à frente, você consegue diferenciar aqui pelos guarda-sóis. A Colombo, os espaços que tem o guarda-sol azul e o café 18 do Forte são os guarda-sóis vermelhos. A gente já tomou café da manhã aqui no Café do Forte. Sim. A gente curtiu bastante, né, amor, a experiência? Sim, a gente almoçou também. Sim, verdade. Já comeu petisco. Almojanta, né? Aqui eles têm uns combos de café da manhã que são até bem servidos para duas pessoas. Se eu não me engano, custa na faixa de 100 e alguma coisinha. Se a gente achar, a gente até coloca aqui. Sim. E é uma experiência bem legal, que fica aqui com a vista pro marzão de Copa. Experiência bem legal. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que a gente gravou aqui, mostrando o café da manhã. Mas olha, fica muito cheio mesmo. Tanto o café 18 quanto a Colombo. Então... Hoje tá cheio, mas tá um pouquinho mais tranquilo porque ainda é uma sexta-feira. Final de semana, fica fila quilométricas ali, só pra você entrar e conseguir uma dessas mesas aqui. Esse aqui é o café 18. E aqui também tem banheiro. No geral é bem confortável. Só é muito calor aqui. Eu falei sala de armas, mas o certo é sala dos canhões. E aqui dentro é muito calor. Muito.
Olha o tamanho da munição dos canhões. Essas aqui já estão desativadas, né? Esse forte já não é mais utilizado como ponto de defesa da Marinha do Brasil. Não é mais necessário, né? Agora já tem navio, jato, essas coisas. E a munição é muito pesada. Antigamente ela era transportada nesse negócio aqui. Nesses trimes aqui no teatro. E chegamos no ponto alto do forte, ó. Ponto alto, literalmente. Aqui, galera, a vista é privilegiadíssima. Você consegue ver muita coisa boa do Rio de Janeiro. Sim. Lindo demais o visual aqui, né, amor? Sim. Ali são as Ilhas Cagarras. Ali eu não sei. E acho que lá na ponta do outro lado é Niterói. Uhum. Que aqui é a praia do Leme e de Copa. Vamos umas dicas importantes, pessoal. Ó, hoje a sensação... Você não tá entendendo? Tô pingando aqui quase. Tá muito quente no Rio, muito quente. Esse passeio aqui, ó, não tem nenhuma árvore perto, não tem nada. Aqui é o solzão direto. Então, por favor, venham com roupas confortáveis, bastante protetor solar. Aqui você vai andar bastante, porque o forte é grandinho, então é uma caminhadinha para você circular, conseguir as melhores vistas. Então, bem confortável para você andar, fresquinho, pro seu passeio ser sucesso. E aqui a gente está exatamente em cima da sala de canhões que a gente filmou agora há pouco lá embaixo. A vista daqui é surreal. Ali, ó, é a praia do não é o Arpoador. Do outro lado da pedra é o Arpoador. Aquela ali eu esqueci o nome, se eu não me engano é Praia do Diabo, né? O negócio não assim. lembro. Acho que é Praia do Diabo. Vou confirmar e deixo aqui pra vocês. Esse passeio também é bem legal pra galera que se sente às vezes insegura em fazer alguns passeios sozinho no Rio de Janeiro. Às vezes você tá viajando aí sem companhia de alguém. É um passeio bem seguro porque ele fica numa área militar. Então, a todo momento você vê ali algum militar circulando. Então, é bem tranquilo mesmo. Olha, uma coisa legal que a gente acabou de descobrir é que aqui no forte, quando você paga a entrada uma vez, você não precisa pagar depois de novo, contanto que você volte no mesmo dia. Então você pode entrar e sair algumas vezes no mesmo dia. A gente vai ali na praia agora, então depois se a gente quiser a gente pode voltar de novo com esse mesmo ingresso, é só apresentar ali. E chegamos à famosa praia de Copacabana. Essa área aqui, ó, é uma colônia de pescadores aqui de Copacabana, que já existe há mais de 100 anos. Se eu não me engano é desde 1923. E todo dia eles vendem ali na peixaria deles os peixes fresquinhos pescados no dia. Aqui na praia tem vários ambulantes, tem ali o cara vendendo bolsa, tem ali o Biscoito Globo, tem o cara vendendo boia. Cadê o mate? Aqui é um shopping, né? Porque a galera vai vendendo de tudo aqui, aí tu vai passando, Globo, é quentinho que tem às vezes, é queijo coalho, tem de tudo realmente. Sério, tu almoça, tu lancha, tu toma café, tem várias opções aqui na praia. Às vezes passa o cheeseburger vegano. O cara do mate sumiu, eu tô achando ele. Quer mate? Não, quero filmar ele. Ó, mas a gente aqui tá na aguinha de coco, porque tá quente pra caramba, então uns refrescos. Tomar aguinha de coco, dar um mergulho ali, ó. Água de coco aqui no Rio, gente, tá custando R$10. Já diz aí, quanto é que tá custando água de coco na tua cidade? Vê o mate aí, cara. Sim. Ó, aqui na praia tem mate com maracujá, né? Mate... Esse aqui é o maracujá. Hoje é maracujá? Tem com limão, não? Tem. Hoje eu vou querer com limão. Não, você que manda. Um ou dois? Um só? Um só. Quanto é que tá? Tá 12. Tá gelado? Tá geladinho? Geladão, essa qualidade. Tá bom, bota mate agora. Como assim açúcar? Com açúcar. Com açúcar, né? Tudo aí com açúcar. Ó, tem um chorinho, não tem? Tem. Pode copo. Isso. Trabalha muito tempo aqui na praia? Oi? Você trabalha muito tempo aqui? Fazer 15 anos. Que isso? Só isso? Só 15 anos na praia? É, tá vendo? Hoje é o dia mais quente? Oi? Hoje é o dia mais quente? Na verdade,
Já teve dia mais quente. A gente quase não percebe tanto que a gente tá direto na areia. Acostumou, né? Porque lá fora 38, aqui bate 43. Tá certo. Que foi, hein? Mas 12 é o preço de carioca ou de turista? Pô, cara, tu vai experimentar a qualidade. Provar. Aí, Tá bom. aí natural. Encontrou um mantinho esse aí geladão. Na hora dessa. Tá bom mesmo, geladão. É? Beleza. Ó, e aqui tem chorinho mesmo. Tu bebe um pouquinho, ele dá aquela abastecida depois, aquela moral pra gente. Aí, ó. Qual o nome do senhor? Edilson. Edilson. Ó, Mate do Edilson. Aí. Ele disse, dá uma moral aqui Qualidade. no mate, tá Qualidade. geladão. E agora sim, ó, os refrescos cariocas aqui. Aguinha de coco, mate. E é isso aí, gente. Isso aqui que é carioca raiz mesmo. A gente vem pra praia. Esse mate tá top. Beirinha do mar ali. Nossa, tá muito bom hoje o dia. Tá quente, mas na praia fica fresquinho. Dá um refresco. Aqui essa parte foi o que eu falei, é bem coladinho com forte. Como tem as pedras ali, o mar fica mais tranquilo. Agora tá começando até a dar uma agitadinha, mas quando você passa aqui da quebra de onda, né, fica bem tranquilo. Tanto que a galera faz stand-up até lá embaixo. Então é uma parte bem tranquila pra você ficar. Além de ser pertinho do forte, né, que é uma área militar, então é bem tranquila mesmo. Fica aí uma sugestão de área pra você ficar aqui em Copacabana. Essa parte aqui é muito boa. Não é a maior faixa de areia daqui de Copa. Se você for andando em direção ao Leme, a areia vai aumentando cada vez mais porque aterraram. Mas essa parte aqui é uma das mais movimentadas e mais seguras. Além do forte, tem um quartel de bombeiro ali, que é aquela parte vermelha. Tem o Fairmont aqui atrás, então, tipo, tem um monte de polícia na rua. Então, essa parte aqui pode ficar muito tranquilo, que é muito de boa mesmo. Caraca, a água tá gelada, mas tá boa porque tá quente. Tá dando pra dar um refresco. Gente, o visual daqui é lindo demais. Só venham. Vou aproveitar até pra dar uma dica pra vocês. Nossas roupas de banho são da Hype. São muito boas e vocês têm desconto. O nosso cupom Achadinhos. E aí, amor, como é que tá a temperatura? Tá boa, não tá gelada não. Incrível que pareça. Boa mesmo? Tá Arraial do Cabo, não? Não, nem perto. Pô, Limonada mal. tá tranquilo. Tá lá pra Bahia hoje que tá... E o mar tá puxando muito? Não, tá tranquilo. A água só não tá muito clarinha. Mas acho que é a arrebentação da onda. Mas lá pra frente fica mais claro. E aqui na praia, galera, sempre pergunta o preço antes de pedir. E se não tiver sotaque, diz que é carioca e eles vão cobrar o preço de turista. Aqui eu gosto de botar só o caldo desses aqui, que eu não como as carnes mais gordurosas, aí eu pego só os caldinhos de cada panela pra pegar o sabor todo. Aí eu fico com a sopa de feijão, mas no final dá certo. Chegamos aqui pro almoço pra abastecer depois de um pós-praia. Pós-praia no Rio de Janeiro. Sexta-feira é dia de, feijoadas. Eu vou contar um negócio pra vocês. Aqui no Rio é muito tradicional, vários hotéis, eles têm um buffet de feijoada às sextas-feiras. E não só hotel, como vários restaurantes também, né, amor? Sim, é bem tradicional aqui no Rio. Toda sexta é feijoada. Tanto o restaurante normal, convencional, como o barzinho, é muito característico aqui, feijoada. Seja assim, buffet livre, ou você pedir mesmo um prato de feijoada já, um prato feito. Aí a gente tá aqui no hotel mesmo, que eles têm na sexta-feira o buffet de feijoada, mas não é só feijoada não, eles também têm outras opções, outras guarnições, grelhados, né, amor? Fala um pouquinho, Gabriel, que pediu as outras opções. Pra ser sincero, eu não tenho maturidade pra comer feijoada. Então, como a gente ainda vai ter um dia cheio, eu ia encher meu prato de feijão e farofa e ia ficar entupido até o fim do dia, passa mal. Então eu fiz um pratinho um pouquinho mais fit,
que eles também têm muitas outras opções. Aqui tem contrafilé, peixe. Peguei só um bolinho de feijoada que vai ser o suficiente. Ó, eu não me controlei porque eu adoro feijoada. Eu sou fãzaça de feijoada de verdade. Eu como feijão até puro às vezes, porque eu adoro feijão mesmo. Então, não tive maturidade. Vou provar a feijoada. Eu tava contando os dias, né, amor? É. Eu tô com a boca cheia d'água aqui. Eu adoro feijoada, de verdade. Ó. Já tava dançando outro dia falando, sexta tem feijoada. É boa. Bom. É boa demais. Muito boa. Quer com algum salgado? Não, só feijoada. Sim. Caraca, amor, muito boa, sério. Tipo, tá no ponto de tempero, não tá salgado. Porque tem feijoada que fica salgada por causa dos salgados que o pessoal coloca. Mas tá muito gostosa. Muito boa mesmo, de verdade. Tá top. Caraca. Boa, né? A farofa também. Ai, gente, ó. Eu sou fit, mas na medida do possível. Mas feijoada eu não abro mão, não. Tem prazeres que não valem a pena a gente abrir mão. Feijoada, ó, churrasco. Chocolate eu não abro muito mão, não. Bolinho tá top também. Partiu Cristo. Agora sim, partiu o nosso próximo destino. Foi só o tempo da gente vir aqui tomar um banhozinho no quarto e partiu o Cristo. E assim como no bondinho, né? Aqui também tem o quê, amor? Muitas lojinhas de souvenir pra você comprar lembranças. Uhum. E ali na frente tem também a foto pega turista. Mas deixa eu dar uma dica pra vocês. Se vocês querem comprar lembrancinha, nos pontos turísticos é sempre mais caro. Vai lá no Saara, na Uruguaiana. Eu ainda não fui. Mas dizem que também perto da escadaria ali da Solaron, em Santa Teresa, também o preço é bom. Então, vá pra esses lugares. A não ser que você não esteja na sua rota mesmo. Aí você pode investir aqui, né? Até porque tá viajando, né? Quem tá viajando não tem que ficar pensando em tantos detalhes assim. É só uma vez, que às vezes você tá no lugar. Então, tem que aproveitar. Se você já for lá pela região, né, da Uruguaiana, aí é legal, né? Só aproveitar, né? Estamos aqui no trenzinho do Corcovado, subindo pro Cristo. Na verdade, ele é meio que um bondinho, né? Panorâmico, assim, inspirado na Europa. É bem tranquilo. Ele treme um pouquinho, como se fosse um metrô, né? Que é um transporte sobre trilhos. Mas é bem de boa, não dá medo. Tem bastante mato em volta, a paisagem é lindíssima. Tem umas partes de clareira que você vê boa parte do Rio de Janeiro. É muito legal, a gente gosta bastante. Também tem a opção de vir de van, com as vans da Paineiras Corcovado. Porém, a vantagem de vir com o trenzinho é que você pode ficar até o final, até o último horário do Cristo. Que coincidentemente é o melhor horário para tirar foto, né? É o mais vazio. Uma curiosidade para quem nunca veio no Cristo é que aqui tem vários lances de escada até você chegar no monumento. Então, vem com disposição para dar uma andadinha, é bem tranquilo. E um outro ponto também é que quem tem alguma deficiência ou dificuldade de mobilidade, eles também têm elevador para essa parte ser ainda mais tranquilo. Já estamos chegando aqui ao pé do Cristo, mas quando a gente diz que tem muita escada, é muita escada mesmo, é quase uma procissão. Para quem quiser saber quanto custa comer no Cristo... Aqui no caso é bebê, né? É, aqui é bebê. O Cristo, depois de esculpido, ele foi todo coberto com pequenos triângulos de pedra-sabão que foram colados num tecido e só depois disso foram posicionados sobre o monumento. E a realidade aqui em cima é essa aqui, galera. Hoje é uma sexta-feira, às 5 horas. É esse clima aqui. É isso aqui. Eu falei que pra você vai vocês, pegar. Cristo Redentor é lotadíssimo. Eu não sei como é que consegue ficar tanta gente aqui. É muita gente num espacinho. Mas, ó, o melhor horário pra gente é vir de tarde, porque, ó, o sol já baixou um pouquinho, fica uma sombra aqui. Gente, de dia, logo de manhã, fica aquele solzão bem aqui
Nossa, eu lembro da última vez com solzão mesmo. A vista é linda. Se você só puder ver de manhã, venha de manhã, porque vale a pena. Mas se puder escolher entre de manhã e de tarde, vem de tarde, porque o sol não tá mais aqui em cima, então fica bem mais tranquilo. A gente já ouviu dizer, né, de um guia de turismo conhecido nosso, que no primeiro horário da manhã também é vazio aqui em cima, mas a gente não testou. A gente só testou o último da tarde, né? O último da tarde também fica uma dica. Se você ficar e pegar o último trem, os últimos segundos aqui começam a ficar bem vazio, então Bem você consegue vazio, tirar uma foto quase que sozinho no Cristo. Então é uma dica pra quem quer pegar o Cristo vazio, essa daí. Você pega o último horário do trem e os últimos segundinhos aqui, ó, fica show pra tirar uma foto. E lembra que eu falei pra vocês que no bondinho tinha passeio de helicóptero que ficava aqui rodeando o Cristo? Tá ali, ó, o helicóptero aqui rodeando o Cristo Redentor. Um passeio super famoso aqui, com uma vista sensacional lá de cima. O legal é que aqui do Cristo a gente tem uma vista realmente 360 do Rio. Ali embaixo é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui, se eu não me engano, é Leblon e Ipanema. Ali é Copacabana. Lá no final já é Leme, Forte do Leme. Ali é o Jockey Club da Gávea, São Conrado Gávea. E daqui a gente vê Maracanã, Ponte Rio-Niterói. E dá até pra ver a roda gigante do Porto ali, ó. Aqui. Top demais daqui de cima, top demais. Claro, né? Dá pra ver o Maracanã e também dá pra ver o Maracanãzinho. Agora pega essa dica, um dos melhores ângulos pra você conseguir uma foto quase que sozinha aqui, dá uma impressão de que você tá sozinha aqui no Cristo Redentor, é bem aqui nesse cantinho. Na primeira vez que nós viemos aqui, ninguém ficava aqui, agora já tem até fotógrafo. E aí você consegue um ângulo bem legal aqui do Cristo, ó, porque ele faz uma curva e corta aquela muvuca de pessoas. Ó, aí aproxima lá pra ver. Que aí você bota essa parte. Outra dica também pra quem quiser tirar uma foto bem aqui coladinho com o Cristo, aparecendo ele inteiro, você pega o celular, se você tiver um celular que ele consegue colocar no 0.5, você coloca no 0.5 e você agacha aqui. É bem normal quando você chega no Cristo, você vê a galera aqui abaixada, quase que deitada no chão, e você inclina o celular assim pra cima, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí, ó, a foto fica assim, pega o Cristo todo aqui, a pessoa vai estar aqui, vai tampar o máximo de muvuca aqui atrás e aí a foto fica legal. É bem comum o pessoal fazer esse tipo de foto aqui também. Uma curiosidade é que o Cristo Redentor também tem um coração. Eles colocaram um coração ali no monumento. Quantos monumentos vocês já viram que eles também fizeram um órgão ali? Muito legal, eles tentaram deixar o mais realista possível. E sem dúvida, se você tá vindo pro Rio de Janeiro, esse é um passeio que você tem que colocar na lista, gente. Não tem como vir no Rio de Janeiro e dizer que não veio no Cristo Redentor. Não é à toa que ele foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo. A vista daqui, gente, é surreal demais, é lindo. É uma experiência, assim, única. Só você ver, você tem que vir pelo menos uma vez pra entender isso aí que eu tô dizendo. Vou aproveitar para contar pra vocês a nossa experiência da primeira vez que nós viemos aqui. Essa já é a 4ª. A primeira vez, éramos cariocas. Não, a gente tem que ir no Cristo, não é possível que essa altura do campeonato não conhecemos Cristo Redentor ainda. Chegamos aqui no Cristo, logo lá na área da bilheteria, informaram pra gente, ó, tem uma nuvem no Cristo, é melhor vocês não subirem, vocês reagendarem pro dia seguinte. A gente, não, vai dar certo. Aí a gente subiu, gente, não dava pra ver nada, neblina, tudo coberto. Então, ó, se lá embaixo falarem que não tá dando pra ver, acredita que não dá realmente pra ver, remarca, vem outro dia, porque senão é uma viagem desperdiçada. É. Inclusive, tinha uma câmera lá embaixo, né? E a gente viu que não dava pra ver. É porque lá embaixo, inclusive lá embaixo tava um solzão. Só que tinha uma nuvem parada aqui em cima, não era nem que o tempo tava fechado, nublado. Era uma nuvem, tava parada aqui e não tava se mexendo. E a gente até ficou um tempo aqui, mas nada, gente. Era neblina. Você não consegue ver a vista, fica tudo branco, branco, branco mesmo. Vou ver até se eu acho uma foto e eu coloco aí pra vocês terem noção. Então, a não ser que seja seu último dia, não tem como mesmo. Aí você vem, né, pra conhecer, mas... Aí arrisca. Arrisca, vem, porque pode ser que a nuvem se mexa, é um milagre, né, não se sabe. Mas se você puder e a galera lá falar que é melhor remarcar, remarca. Eles sempre dão essa opção, geralmente, quando realmente não dá pra ver. Ah, e uma outra curiosidade é que aqui no pé do Cristo mesmo também tem uma igrejinha. Tá até acontecendo uma missa agora, eu tô falando baixinho. Acontece alguns casamentos, batizados, bem aqui atrás. Uma outra dica de ângulo legal pra você tirar uma foto aqui no Cristo é essa aqui, ó. Bem no comecinho da escadaria, no sentido de que você tá descendo lá do Cristo. Aí você vai pegar o Cristo de costas, mas também é um ângulo bem legal pra você tirar foto e pouco disputado daqui, ó. Cristo tá cheio lá em cima, todo mundo brigando pelo ângulo de frente pra ele.
e as costas dele tá vazio. Chegamos pro nosso jantar, meio lanche da tarde. Hoje o jantar tá em grande estilo, galera. A gente chegou até um pouquinho cedo pra pegar o pôr do sol. A gente tá no Rooftop Vista, fica aqui no Grand Mercury. É um rooftop recém-inaugurado aqui, né, amor? Então a gente veio aqui degustar um pouquinho dos pratos, apreciar um pouquinho da vista e mostrar pra vocês. Mais cedo a gente tava ali, ó, no Forte de Copacabana, e foi naquela praia ali. Agora chegou a parte que a Gabi gosta, né? Hora boa, hora da sobremesa. Muito bom. Ah, top mesmo. Acho que ela explicou pra gente. Eram 3 texturas, né, de chocolate. Isso. Algo assim. É. Aqui no meio tem tipo um bolinho bem recheado, bem molinho, tipo um moussezinho. Aí tem um Ferrero Rocher e aqui tem um macarrão. Tá muito bom. O bolinho, muito bom. Parece um moussezinho dentro, muito gostoso. Legal aqui desse restaurante também. Eles têm área aberta, né, lá fora. Que a gente tá vendo a vista e tudo mais. E tem essa área aqui que já é climatizada, é mais aconchegante pra você ficar. E quando escurece é uma boa opção também. A gente veio pra cá pra poder falar um pouquinho mais, que ele tá tendo música com DJ, tem essa proposta aí no pôr do sol. Ó, e o legal dessa sobremesa que ela falou que tem Ferrero Rocher, eu achei que era aquele Ferrero Rocher que você compra ali na lojinha da esquina e coloca aqui não, mas é um Ferrero Rocher deles aqui, caseiro. Bom pra caramba, diferente. É um creminho branco dentro, e tem um crocantezinho de chocolate. É gostoso. Boa demais, sobremesa. Muito bom. Agora vamos pro segundo round da sobremesa, né? Esse aqui eu nem lembro o que é. O que é a sobremesa? Parece uma cocada, mas acho que não é não. Não, acho que é uma cocada. Eu já tava até aqui no celular pra eu nem focar na sobremesa, porque eu já tô por aqui, comi muito. E aí, amor? A comida daqui surpreendeu bastante. Porque aqui no Rio, o que acontece, galera? Tem muito restaurante que tem só a vista e a comida não é lá essas coisas. Então você tem que ficar ligado nisso. Mas aqui não, até que a comida compensou, viu? Comida e a vista tá ali, ó. Comida muito boa, né? Tá valendo a pena. E a vibe é legal, o ambiente é legal, é aconchegante. As músicas são boas, que o DJ botou. Ah, e se você também não for da música, você pode ficar aqui nessa área que a gente tá também. É, que o ar tá bem geladinho, tá bem delicioso. Tá, vou dar uma provadinha só. Tem que dar uma seguradinha, que ela é a cocada de forno aí tá meio dorinha. A farofinha ficou mais gostosa. Achei boa, mas eu gostei mais da de chocolate ainda. Ah, eu também. Se tivesse um pouquinho menos de goma, um pouquinho mais de coco, seria ainda melhor. Mas ela é boa. A farofinha é muito gostosa, eu não sei o que é. Não é paçoca. Biscoito. É algum biscoito, né? Ah.
Bom dia, pessoal. Novo dia já começando por aqui. A gente já tá se ajeitando aqui pra ir pro próximo passeio do dia. Já tomou um café da manhã, tomou abastecido, né, amor? Barriguinha cheia. E nós temos várias outras dicas de hotéis aqui no Rio de Janeiro. A gente gravou um vídeo exclusivo falando sobre essas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica e assista esse vídeo se você estiver vindo pro Rio, que ele é super importante para você programar seu roteiro e escolher o seu hotel. Agora sim, ó, nosso primeiro passeio do dia aqui. Esse passeio, galera, fica pertinho do hotel que nós estamos hospedados aqui no centro. É um passeio bem legal, famoso Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é bem legal, que ele tem uma área aqui com vista para a Baía de Guanabara. Então é um passeio para você vir e lá dentro do museu, que é uma parte mais cultural. E também a galera vem aqui e fica sentado, sentindo essa brisinha aqui do mar. É uma parte bem tranquila. Tem uma galera que vem até para fazer atividade física, correr aqui em volta do Museu do Amanhã. É bem legal mesmo. O Museu do Amanhã foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que também projetou a ponte estaiada do metrô Rio na Barra da Tijuca. O projeto custou 230 milhões. Valor discutível, né? Eu não sou especialista em engenharia, mas como toda obra no Brasil. Mas a ideia dele é, como o nome já diz, ser um museu do amanhã. Amanhã no sentido de construção do nosso futuro. Por isso ele é uma obra totalmente ecológica, ele é alimentado por energia solar. E as exposições dentro dele têm como proposta mostrar possíveis futuros para a humanidade. E esse mesmo arquiteto que projetou aqui o Museu do Amanhã também projetou a estação de metrô, conhecida como Óculos, lá em Nova York, que é a estação do World Trade Center. Daqui do museu dá pra gente ver toda a extensão da ponte de Niterói, desde a zona portuária do Rio de Janeiro, a parte de carga, até a cidade de Niterói. Também conhecido como a cidade com a melhor vista do mundo, que como os cariocas gostam de brincar com o pessoal de Niterói. De lá você vê a cidade do Rio. E desse lado aqui, além da zona portuária de carga do Rio, a gente tem o Porto Maravilha, muito mais recente do que a parte de carga, onde os cruzeiros internacionais desembarcam aqui no Rio de Janeiro. Legal dessa parte aqui que eles também colocam bastante comércio, ó. Toda hora tá passando carrinho de picolé, de água, tem água de coco. Tem uma galera que vem pra pescar também. Se dá peixe, não sabemos, mas a galera vem aqui. Não sei se é só pra desestressar ou se dá peixe mesmo. Ó, e nesse passeio a gente vai deixar vocês só com um gostinho, que a gente não vai entrar lá dentro do museu, o tempo tá corrido. A gente já vai pra outro passeio daqui a pouco, mas fica aí de dica pra vocês entrarem no museu. A entrada é R$30, ó, mas fica aqui entre a gente e todo mundo. Terça-feira é gratuito, tá? Você já entrou no museu, né? O que você achou? Já achei bem legal. Mas tem muitos anos. Eu achei a experiência legal. O bom é que aqui é muito quente. E lá dentro tem ar-condicionado, então dá uma refrescada. Mas as exposições são legais. Eu não lembro muito porque já tem alguns anos. Mas eu lembro que eu gostei na época. Pra quem curte muito o carnaval, se você vier em janeiro, fevereiro, março, já até falei aqui, mas vai ser muito comum, principalmente andando pelo centro da cidade, você vê alguns bloquinhos assim isolados, concentração, galera fantasiada ali já naquele ritmo de carnaval. Então, galera, falando um pouquinho sobre a segurança aqui no Rio de Janeiro, né, muita gente fica preocupada com isso. Se você ficar na zona turística, praticamente você não tem que se preocupar muito. Claro, tome algumas precauções. Meninas, bolsa assim na frente, mochila, né? Aqui eu só tô com a mochila atrás porque nessa região que a gente tá, essa região toda do Porto Maravilha, principalmente essa parte aqui na frente das bases da Marinha, ela é toda uma região militar. Então você tem o pessoal do Serviço de Polícia da Marinha passando, é uma região muito segura, muito tranquila. Aqui não vai te acontecer nada. E em relação a outras áreas do Rio, na praia, pelo centro mesmo, pelo centro você tem que tomar um certo cuidado, né? Como a Gabi falou, pela praia também é tranquilo, mas tá ligado. Basicamente esses cuidados é só toma conta dos teus pertences, segura, anda com atenção, assim, se vê algum movimento estranho, já anda guarda o celular, bolso. Não fica dando bobeira, assim, tem um ponto turístico aqui, vou ficar tirando foto. Anda com tira precaução. Foto e guarda. E vai em direção já onde você tem que ir. Não fica, tipo, dando bobeira. Esperou sair do hotel pra ficar, onde é que eu vou mesmo? Não. Já vai, tipo, olha o caminho, é ali que eu tenho que seguir, aquela rua. Já vai em direção onde você tem que ir e é isso, entendeu? Vai seguro de onde você tem que chegar. Nas praias do Rio de Janeiro, não dá pra deixar seus pertences na areia e entrar na água. Sempre
alguém que você conheça vigiando. Também não sai largando com qualquer um, pedindo pra galera vigiar, que já ouvimos dizer de dar ruim nisso aí. Você não sabe quem é quem, né? Então fica ligado. Uma outra parte importante, como eu disse, a gente está aqui com o celular, porque a gente está numa zona militar. No resto da cidade, no geral, evite andar com o celular assim lá na frente, com pau de selfie. Evite. Segura se for uma sempre coisa na sua rápida, mão. você passou num ponto turístico, você quer fazer uma foto, você deu uma olhada, tá tranquilo? Pega o celular rapidinho, faz tua foto, mas guarda. Não fica dando muito tempo dando bobeira. Fica atento ao redor, faz o que você tem pra fazer e guarda. A mesma coisa é, tipo, você precisa do mapa pra ver onde você tem que chegar. Pega ali, dá uma olhadinha, guarda. Agora vamos correr para dar tempo pro próximo passeio. E aqui onde estamos, ó, ali é bem a Candelária. Lembra que dava pra ver da cobertura do nosso hotel? Que nós estamos hospedados. Só que a gente via as costas da Candelária, que a gente tá vendo na frente, fica bem de frente pra Baía de Guanabara. E ali, de frente também, pra Candelária, tá a tocha olímpica, na época das Olimpíadas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro. Foi quando teve também essa grande revitalização na zona portuária. Eles também colocaram a tocha aqui, acendia, tinha uma cerimônia. O centro ficava aquela coisa, aquela energia mesmo de Olimpíada, virava festa, então todo mundo se concentrava aqui e indo em direção à zona portuária. Foi uma época bem legal aqui, bem importante para o Rio. Uma dica também para quem estiver aqui pela região do centro é que aqui tem diversos museus. Logo aqui atrás de mim é a Casa França. Gente, eu visitei tem tempo, não sei quais exposições que estão agora. Ih, apontei pro lugar errado, é desse lado aqui. É desse lado aqui a Casa França. Não sei quais exposições que estão aqui agora, mas eles sempre tem no site, tudo isso pra vocês conferirem. E é um bem pertinho do outro, Casa França. Tem o Centro Cultural dos Correios, também tem... Qual é o outro? CCBB? CCBB já... o CCBB, o Centro Cultural dos Correios. E, se eu não me engano, são só esses. Não sei se tem mais alguns aqui, se eu lembrar, a gente... tem o Museu de Arte do Rio, que já é mais o sentido do Museu do Amanhã. Bem de frente mesmo, tem um terraço também com a vista bem legal aqui do centro. Então, diversas opções aí de museus. Alguns você precisa pagar uma taxinha e outros têm entrada gratuita. Você sempre consegue essas informações no site deles. Então, fica aí. Essa zona aqui do Rio é bem cultural mesmo. Acabei de lembrar outro lugar também legal, se você estiver aqui pelo Rio, já é um pouquinho mais afastado, lá na Cinelândia. Mas dá pra você ir a pé, que é o Teatro Municipal. Ele tem visita também, então é bem interessante pra você ir assistir espetáculo. E também só pra você fazer a visita guiada, que eu acho que é 20 ou 10 reais, né, amor? A gente fez a visita uma época também. Muito legal, é lindo demais o Teatro Municipal. Então é bem legal e eles vão contando a história. Super interessante pra quem gosta desse tipo de passeio. E na Cinelândia também tem aquele Centro Cultural da Justiça, né? Tem aquele café que o pessoal fala bem que parece Paris, com o VLT passando. Agora a gente tá se refrescando pra ir pro Museu da Marinha, que é o museu que a gente escolheu pra ir hoje, que o dia tá bem quente, então a gente tinha que escolher o museu, né, amor? Porque andando aqui no centro tá dando não, galera, tá muito quente. E essa parte turística que eu falei pra vocês da 2 ingressos pro passeio tocha olímpica, bateu até uma nostalgia, que eu lembro bastante, porque foi uma época que eu trabalhava aqui no centro do Rio. Então eu lembro dessa época, nós viemos aqui assistir a cerimônia, foi bem legal. O pessoal que trabalhava aqui, todo mundo se concentrava e foi uma época que acho que ficou pra memória aqui. Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar com certeza. Galera, corremos e quase que não deu tempo, né, amor? Não deu tempo, né, na verdade, de fazer o que a gente queria. Porque... Mudando seus planos. Viemos pra fazer um passeio marítimo da Marinha aqui, que é um passeio... É de escuna, né, amor? É de escuna, né? É um passeio de escuna, que ele vai passando pela Baía de Guanabara, vai passando por uns pontos turísticos aqui da cidade. É bem legal o visual. Então, eu queria muito mostrar pra vocês que eu acho que vale a pena pra galera que tá vindo pro Rio, porque você tem uma visão diferente. Aqui a gente tá na cidade, né? Tá em terras, e esse passeio você tá na água e você consegue ver um pouquinho da cidade. Então é um passeio que vale a pena. Só que ele tem uns horários específicos pra acontecer, que é o horário de 1h15, né? Esse era o horário que nós queríamos fazer, pra gente depois já ir almoçar, mas já esgotou, gente. Esse passeio enche, ainda mais quando tá assim, calor, a galera faz, porque o visual fica lindo. Então só tinha horário pras 3 horas, então vamos no horário das 3, né, amor? Nosso almoço vai ficar um pouquinho tarde, mas vai valer a pena. Nosso almoço hoje vai ser top demais. Isso aqui, galera, é um Nautilus. Tô filmando daqui porque a visitação não tá mais aberta, infelizmente. Mas dizem que foi num barquinho desses que a galera chegou no Brasil. Imagina, você vir lá da Europa num barquinho desse. Estamos aqui no Espaço Cultural da Marinha, que é onde você pega o barco para fazer o passeio marítimo. O ingresso para o Espaço Cultural custa R$20, porém o passeio de barco custa 50 e já dá direito à visitação do espaço, você não precisa pagar mais.
também tem uma lojinha de souvenir. E aqui dentro do submarino é muito quente, então tem ar-condicionado, né? Uma coisa importante, galera, quando vocês vêm fazer esse passeio, inclusive está escrito lá no site do Espaço Cultural da Marinha, que ele não é recomendado para pessoas que têm alguma deficiência física ou dificuldade de mobilidade. Porque você tem que agachar, subir escada. É bem estreitinho algumas passagens aqui. É. Tipo essa aqui. E aqui, galera, é o alojamento. Imagina só, você cruzando o oceano. Ali tem um marinheiro fake, né? Tem essa mesinha aqui. Eu sempre que entro aqui, que é a segunda vez que a gente faz esse passeio, eu me assusto, porque eu dou de cara com esse boneco aqui. Ele me assusta. E aqui são as camas. Além de cruzar o oceano nessa latinha de sardinha aqui, você tinha que dormir. Mais um ponto importante é que eles também falam que esse passeio não é recomendado para quem tem claustrofobia, que é o medo de ambientes confinados. E eu tô me refrescando em cada canto que tem ar-condicionado. Hoje tá bem calor e aqui tem uns pontos que o ar dá mais vazão, fica geladinho. E uma curiosidade legal, galera, é que os submarinos revolucionaram a maneira como a humanidade fazia a guerra. É graças a eles que a gente tem, hoje em dia, tropas como os Cios da Marinha, que vão por dentro do submarino, tipo, às vezes 15 dias e depois são injetados no meio do mar com equipamento que recicla sua própria respiração para você poder ir nadando sem fazer bolhas e entrar nas linhas inimigas indetectáveis. E essa embarcação aqui, a Laurindo Pita, ela foi usada, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial. Ela é de 1910. Antigamente, eles também faziam passeio marítimo nela, mas já tem um tempo que já não é mais feito assim. Acredito que seja por algum motivo de, não sei, talvez eficiência na operação, não sei. Agora são todos feitos na escuna. A lavanderia do navio. Vocês lembram que eu falei que os submarinos mudaram totalmente a maneira como a gente fazia guerra? Esse aqui, que a gente está agora, é o Contra-Torpedeiro Bauru, que é um navio basicamente feito para combater submarinos. E ele foi um dos primeiros navios de uma leva que o Brasil recebeu, numa época que a nossa marinha ainda era muito rústica, que a gente não tinha tecnologia de sonar, a gente não conseguia combater submarinos corretamente. E aí o Brasil comprou, não tenho certeza se ele comprou, vou deixar aqui na descrição, o Contra-Torpedeiro Bauru da Marinha Americana, na época da Segunda Guerra. E esse contra-torpedeiro fazia escolta dos navios internacionais comerciais que passavam por algumas rotas para proteger esses navios. O alojamento aqui já é um pouquinho mais confortável, né? Nessa dá pra dormir, né, amor? Pô, tá bem rústico. É, tá rústico, mas ainda é um pouquinho mais confortável. Não é nem colchão, parece uma rede. É, uma rede. Pelo menos tem um pouquinho mais de espaço do que a outra. Tem um manequim ali deitado, que a Gabi sempre se assusta. É porque você vem aqui, é meio escurinho. Aí tu vê ali, parece uma pessoa quando tu olha rápido. Mas só quando tu olha rápido. Aqui era a enfermaria do navio. E aqui, ó. Por que você não pode ter dificuldade de locomoção? Você sobe quase na vertical em alguns pontos. Isso aqui é uma roupa de escafandro. O cara que mergulha por baixo do navio pra fazer manutenção. Esse aqui o banheiro já é molinho, né? Dá pra usar um pouquinho melhor do que aquele do submarino. Tá ela no arzinho de novo. Tá muito calor. Só não achei chuveiro desse aqui ainda.
Acordo. Bem-vindos ao Passeio Marítimo da Marinha do Brasil. O meu nome é Ana. Eu vou ser a guia de vocês hoje nesse espetáculo que é a Baía de Guanabara. Você é muito top, tá batendo um vento agora. Refrescando aquele calor que a gente estava sentindo. E o visual é sensacional, sério. Vocês precisam fazer. É muito bom porque a guia vai explicando os pontos turísticos do Rio. Talvez seja até mais legal fazer ele antes de visitar os pontos turísticos. Quando você chegar nele, você já vai saber a história do lugar. Estamos aqui no Carretão Lido, que é uma churrascaria que a gente adora, que é a cara do Rio de Janeiro. Esse aqui é o Pedrinho, é o dono da churrascaria. Conta pra gente, Pedrinho, qual que é a história do Carretão? Olha, o Carretão é uma churrascaria muito familiar. É uma churrascaria que trabalha a nossa família inteira e sempre com as portas abertas para receber as famílias, os turistas, todo mundo que vem do Brasil inteiro e do mundo inteiro. É uma casa que nós temos uma estrutura maravilhosa, temos 3 salões, temos um salão embaixo com 100 lugares, um de 40 no segundo, e temos um terceiro salão, que é um salão mais reservado, com 70 lugares, que a gente prepara, geralmente a gente trabalha muito agora no final de ano, carnaval, essas datas principais, a gente trabalha bastante. E por ser uma casa muito familiar, a gente recebe muitas famílias, vocês sabem, vocês já fazem parte da nossa família também. Isso é muito legal. Então, nós trabalhamos, já temos aqui 36 anos, são 3 décadas e meia e um pouquinho ainda. Então, atendendo e cuidando das famílias, porque eu digo que quando a gente cuida das pessoas, as pessoas vêm até a gente com muito carinho e para nós isso é muito interessante. Agora eu fiquei curiosa, conta pra gente qual é o segredo para você manter um restaurante com tanto sucesso por 30 anos. Eu acredito que tem empreendedores aí que estão assistindo a gente que vão querer saber um pouquinho dessa fórmula do sucesso. Olha, o sucesso é aquilo que eu falei antes, cuidar das pessoas. Quando a gente cuida das pessoas, tem produto que a gente se preocupa todos os dias. Os produtos têm sempre fresquinho, comida sempre diferenciada. Nós nunca deixamos o buffet ser a mesma coisa todos os dias. A gente trocamos todos os dias os tipos de quente, os pratos quentes, mudamos. Para quê? Para que as pessoas não enjoem de estar aqui com a gente. Então as pessoas vão vir aqui, vai ser sempre uma coisa diferente. As carnes são sempre aquilo que eu sempre falo para vocês. A carne tem que ser suculenta e servido com amor. É o que a gente passa para a nossa equipe todos os dias. Atender as famílias da maneira que elas quiserem ser cuidadas. Então, cuidar das pessoas dessa maneira. Então, para mim, o sucesso é isso, é você cuidar bem das pessoas. Show. E se você se sentir à vontade, conta pra gente um pouco mais quem é o Pedrinho, como é que surgiu, como é que você começou a trabalhar com churrascaria, como é que foi isso? Churrascaria, quando eu comecei, eu tenho 40 anos nisso aqui e vivo nela dia e noite. Então eu sempre falo o seguinte, a churrascaria, a única receita que a gente faz é a gente se colocar no lugar do nosso cliente. Quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente, querer atender da maneira que nós gostaríamos de ser atendido, então isso é uma coisa mais interessante. Então o que eu mais tenho hoje na minha loja, famílias, crianças, inclusive agora você vê a criança sempre gritando lá embaixo, a gente sempre tem um diferencial. Coloquei agora um copinho para as crianças tomar seu suco, levar o copinho embora, com a nossa logomarca, é uma brincadeira. Sempre tem uma revistinha na mesa para as crianças pintarem, ficar desenhando, se divertindo. E a nossa equipe ela tem um treinamento, e dela mesma eu sempre falo, venha do seu coração, faça as coisas com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, é dessa maneira. Quando eu não comecei num salão, eu não comecei numa cozinha, eu comecei simplesmente com um jardim. Passei depois para a faxina, passei depois para o salão, fui chefe de metrias, cuidei sempre da equipe inteira,
administrei equipe de quase 200 pessoas, mas sempre cuidando das pessoas da maneira que eu gostaria de ser cuidado. Não é que eu sou bonzinho, eu sou correto nas minhas coisas. E é o que eu falo todos os dias. Tem que ser correto e tem que fazer as coisas com amor. Então, quando eu comecei, eu trabalhei faxina, trabalhei salão, trabalhei de maître, trabalhei passando carne, trabalhei na cozinha, trabalhei na copa, trabalhei no caixa. Então, toda empresa, eu sei um pouco. É como você ter um carro bem velho e depois você passar para um carro zero. Então, você sabendo, um carro velho tem que trocar pneu, tem que estar trocando óleo, tem que fazer muita coisa, e depois você tem um carro zero que você não tem que fazer nada. Então, você tem uma empresa que funciona muito bem, graças a Deus, é a nossa clientela, e você tem começado do zero, como eu comecei, para fazer um processo totalmente, sempre cuidando bem das pessoas, da maneira que ela vem até a minha empresa. Então, para mim, isso é uma coisa que eu faço com muito amor e vejo esse amor retribuído pelo meu cliente o ano inteiro. Show, muito obrigado. Só mais uma. Ó, uma pessoa que tá vindo aqui pela primeira vez, qual corte de carne você acha que essa pessoa não pode deixar de experimentar? Olha, gente, toda pessoa que entra numa churrascaria a primeira vez, ela diz assim sempre, eu quero comer só picanha. Gente, nós temos uma costela premium, chama costela Prime, ela é top. Nós temos um T-bone steak maravilhoso. Nós temos uma paleta de cordeiro maravilhosa. Nós temos uma costelinha de porco ao molho barbecue maravilhosa. Nós temos umas guarnições top. Camarão à milanesa, o camarão no alho e óleo, o salmão ao molho de maracujá. Se não for na sua mesa, peça, por favor. Não saia daqui sem fazer esse pedido. Fala, olha, eu vi o Pedrinho falando lá na entrevista e eu preciso sair daqui porque eu quero comer isso aqui. Sinta-se na sua casa. Por favor, você viu o carretão do Lido? É a sua casa, é uma extensão da sua casa. Sinta-se muito bem, porque aqui o nosso desejo é justamente isso. Da recepção até aqui no salão, a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E quero que você saia daqui feliz. Isso aqui é como um parquinho. Você deixa a sua criança e quando você vai receber ela lá na recepção, vão entregar, ela tem que estar com um sorriso aqui. É o que a gente deseja sempre ao nosso cliente. E é muito verdade isso que ele tá falando, porque quando a gente chega aqui, a gente se sente em casa de verdade. Não só por ele, mas os garçons também são super atenciosos. E eu digo assim, que a frase que eles mais falam é essa mesmo. Se você viu em algum vídeo, em algum lugar, algum prato e por algum motivo não foi ali até a sua mesa, peça, realmente isso é verdade. Não aconteceu com a gente, sempre foram todos os itens, mas pode acontecer, né? Às vezes tá um pouquinho mais cheio, algum item específico ali, então pensa que realmente é verdade isso que ele fala aqui. É isso mesmo, isso que eu queria dizer para você também. Aí vem você gosta muito de sushi, você gosta de salmão, você gosta de comer um camarão, você pode vir aqui na nossa churrascaria. A nossa churrascaria tem todo esse comprimento de poder deixar você satisfeito e feliz com todos esses itens. Por quê? Você quer comer uma porção de sushi, um combinado, não precisa ser nem um buffet. Peça para o seu neto preparar para você. Um salmão skin, um hot Philadelphia, um sushi skin, sashimi de salmão, namorado, o que você quiser, você tem aqui. Então você tem tudo. Você quer comer um franjá com uma paleta de cordeiro, um T-bone steak, uma costela prime, um bife ancho, um filé de frango, você tem tudo, coração, você tem tudo. Então a churrascaria nossa, ela é uma churrascaria completa, é ainda aquele trabalho da moda antiga, espeto corrido. A gente não vamos mudar isso, tá, gente? Só para avisar para vocês, nós não mudamos isso, porque é uma característica nossa. A gente não vai, a gente não gosta de, não quer mudar esse tipo, que hoje a maioria das churrascarias mudaram para servir sempre a carne num pratinho, para nós não. Ainda temos a tradição do espeto corrido e temos toda aquela tradição de servir, vem de um pratinho através do mais, o espeto corrido nosso é o principal, a gente vai manter isso porque é a tradição da nossa empresa. É uma tradição muito antiga. Não, eu sou paraibano, vivo no Rio já há 40 anos. E todo tempo que eu estou no Rio, vivo dia e noite em churrascaria. Então, já é carioca já. É paixão, né? Sabe fazer churrasco de olhos fechados? Ah, churrasco é comigo, churrasco... Você imagina de um boi, eu sei mexer nele. Pra galera que quer fazer um churrasco top em casa, você deixa alguma dica? Deixo, claro. A churrascaria, você diz assim, eu quero ter a churrascaria na minha casa. Eu vou ao mercado, vou comprar uma carne maravilhosa. Gente, compra uma peça de alcatra só, aquele sal grosso, aquela pastinha de alho para você fazer a diferença
E não tem nada demais. É só o salzinho grosso, a carne no seu carvão, olha, e fatiá-la suculenta. Mas se você quer não ter trabalho, vem aqui ao Carretão do Lido, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los, ok? Obrigada. Certo. Pra mim tá funcionando muito, a Carretão é muito top, é uma das churrascarias que a gente mais gosta aqui no Rio, né? Muita variedade, isso que ganha nosso coração ainda mais, né, amor? Sim. A gente vai deixar o Instagram do Pedrinho aqui embaixo pra vocês seguirem ele. Sigam ele lá que ele posta várias novidades, né? Também o Instagram da churrascaria, né? Se Não, vocês além quiserem. dele ser super simpático, entender tudo de churrasco, também um grande empresário aí. É uma referência, só vocês verem, né? Um restaurante com 30 décadas, ó, 3 décadas, não é pra qualquer pessoa. Verdade. Então é isso, muito obrigado, Pedrinho. Obrigado, eu que agradeço, gente. Sejam bem-vindos também, tá bom? Obrigada. E a vocês Valeu. todos, sejam bem-vindos, por favor. E o nosso roteiro tinha que finalizar o quê? Com uma boa churrascaria, gente. Carioca gosta muito de churrasco. Falar pra vocês, aquele negócio de que gaúcho, que é terra do churrasco, eu não sei não, hein? Porque carioca gosta demais. Aqui é bem legal, que eles têm muita variedade de carnes, mas também tem um buffet. Então, você vem, você paga pela churrascaria, pelas opções de carnes, mas você também pode ir no buffet servir à vontade. E também tem guarnições que eles trazem na mesa. Tem japonês, tem... Nossa, é muita coisa mesmo. É pra você vir e comer até cansar. A comida daqui é maravilhosa demais. E o dono também, ele é super simpático, atencioso. Os garçons também, eles estão toda hora ali preocupados, perguntando se você quer mais. E vão te dando comida até você não aguentar de verdade. Então agora, bora comer muito aqui esse rodízio que a gente adora. As guarnições aqui são top, a gente já tá detonando. A bolinha de queijo, pastelzinho de queijo, esse camarãozinho aqui, ó, coisa de louco. Esse aqui, né, amor? É. Delícia, ainda vem com bolinho, ó. Bom demais. E bolinho de bacalhau, que eu ainda não experimentei. Tá bom? Tá bom esse cupim? Pô, eu adoro cupim. Muito bom, muito bom. É a Bia louca do cupim. Picanha também, tudo. Muito bom. A carne daqui é muito macia, muito boa. Vocês ficam falando que picanha é o melhor corte. Vocês não sabem comer carne. Um bom bife ancho é incomparável. Gabriel é time bife ancho, eu adoro uma picanha. Mas confesso que eu tô virando um pouco a casaca. Bife ancho é bom demais. O bife ancho é outro patamar. Não é nem a minha parecida comendo outra coisa. É muito, muito bom. Você nunca comeu um bife ancho, coma. E claro que tem que ter o quê? Sobremesa, um docinho. E o diferencial daqui, olha que legal, que diferente. Eles trazem uma ilustração, assim, das sobremesas. Tipo como se fosse o tamanho da sobremesa que vai vir mesmo pra você, ó. Mas é de mentira. É tipo, é de plástico. Aqui, ó, eu posso botar a mão, não é de verdade, não. Aí é bem ilustrativo mesmo a sobremesa que vai vir pra você. Bem legal pra quem tá na dúvida aí, ó. Olha isso. Que legal. As churrascarias que vocês vão também tem assim, porque eu achei bem novidade aqui. Fala aí pra gente, qual sobremesa você indica? Então, tem cremes de frutas, cremes de papaya, maracujá, morango, manga, profiteroles com sorvete, tem petit gâteau com sorvete. Esse daqui é sorvete com chantilly e bombom sonho de balsa, é muito pedido aqui. Tem mini tortas, adicionais mousses. Esse aqui é o quê? Caramba, Esse é morango com chantilly. Morango com chantilly. Sincronizado. Morango com chantilly. E vamos... Esse daqui também, sorvete com calda de chocolate quente, paçoca. Eita. Esse aqui é o quê? Sorvete de creme com biscoito maisena e paçoca. Gente, olha essas delícias que acabaram de chegar. Sobremesa, delícia demais. E olha o capricho deles. Eles perguntam o nosso nome aqui.
A gente acha que não é nada não, e eles fazem toda a decoração, muito maneiro. A gente pediu um creme de papaya, aí eles finalizam com licor, ele vai colocar já. E aqui é uma sobremesa de sorvete com sonho de valsa, né, amor? Delícia demais! Bora, né, galera? Finalizar aqui. Sobremesas aqui são boas. Boas demais. Muito boa, você. Creme de papai é muito forte. Nossa. Creme de papaya é uma sobremesa engraçada. E a gente tinha preconceito antigamente, né? Achava que era uma sobremesa de gente mais velha, né? Mas depois você vai ficando maduro, você tem aquele de gostinho, né? Você já vai começar a ir pra Coca Zero, um cafezinho, é um creme de papaya. Mas como equilibra tudo, a gente também tá nessa daqui de chocolate, que é muito boa. E depoisinho de cassis dá aquele toquezinho assim. Bom demais, bom demais. Incrível, incrível. Isso aqui é mais leve e aquela ali bem doce. Mas eu gosto das duas. Eu gosto de bem doce, mas também gosto de mais leve. É refrescante isso aqui. A conclusão é, como as duas. E é nesse climinha aqui, ó, pós-churrascaria, que a gente se despede de vocês. Gente, foi bom demais turistar aqui na nossa cidade. Espero que vocês tenham curtido demais todas as dicas aqui que a gente passou pra vocês ao longo do vídeo. E continuem acompanhando aqui no canal, que em breve tem mais viagens. Então, beijo e até a próxima.